Primeira aos Coríntios. Não, esse aqui nós já temos de cor, certo? O que está escrito lá? 1, 2, 3. Graças a Deus que por meio de nosso Senhor 57, irmãos. Nós falamos aqui na abertura da campanha. Vamos lá? 1, 2, 3. Um, dois, três. Tem glória a Deus. Agora abram Gênesis 37, por favor. Gênesis 37. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, lições maravilhosas. Estamos aprendendo muita coisa boa. Gênesis 37, 5 a seguir. Depois nós vamos para o capítulo 45. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. 45, 1 a seguir. Gênesis, mesmo livro, mesma história. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tomem assento e as palavras do Senhor sejam confirmadas. Tão somente as palavras do Senhor. Nesta primeira quinta-feira da campanha da vitória, quero ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando graça para isso. Quero ministrar sobre o tema: toda vitória tem seu preço. Qual que é o tema? Quando a gente quer vitória, parece que a gente não sabe que vai ter um preço. Qualquer vitória. Tudo que a gente quer na vida, as conquistas verdadeiras vêm com batalhas verdadeiras. Se alguém almeja
a faculdade, concluir uma faculdade de qualquer especialidade que escolheu, ela vai ter uma batalha dura pela frente. Se alguém de nós escolher fazer teologia, bacharel, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, vai ter uma batalha pela frente. E batalhas que muitas vezes não são só por causa daquilo que se empenha para fazer, mas o que surge no caminho. Toda vitória tem seu preço. Você quer vitória? Se a gente olhar para a vida de José, que é o alvo da nossa palavra hoje, e ver ele na cadeira de governador, sendo o segundo homem do Egito. Na verdade, ele era o primeiro, porque ele mandava até no faraó. O faraó ia fazer alguma coisa, perguntava para ele. Precisava de resolver alguma coisa, perguntava para ele. Ele era o segundo de fachada, mas ele estava na cadeira de governador do Egito. Egito era os Estados Unidos da época. A nação potência mundial da época era o Egito. A nação da ciência, das faculdades da época, era o Egito. E José, ele é a pessoa mais influente ali naquela cadeira. Alguém nesse momento poderia olhar para José e dizer: que vitória. Quem que é esse José? Ele era um judeu. E ele é governador hoje? Governador. Mas espera aí, ele não estava preso? Estava. Mas ele não é judeu? É. Como? A vitória foi grande. A vitória foi. E alguém poderia na época olhar e dizer: um dia eu quero estar numa cadeira como esta, mas não sabe o que está falando. Nós, igreja, ouvimos testemunhos de pessoas, e quando eles contam, a gente é renovado, a gente fala em mistério, a gente se alegra, e vê aquela pessoa sendo usada por Deus, estando na posição que está, para a glória de Jesus Cristo, fazendo a obra, fazendo a diferença, e as pessoas olham e dizem: que vitória, mas não sabem o que aconteceu nos bastidores. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é especialista em dar vitórias que a gente depois não perca. Só que as vitórias, irmã Magna, que a gente não perde depois, é porque fomos trabalhados para elas. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. E a gente é trabalhado para o lugar da vitória. Então, tem pessoas que poderão dizer na trajetória da sua caminhada: por que comigo é assim? Parece que as pessoas não sofrem como eu. Parece que as pessoas não passam por onde eu passo. Parece que para as outras pessoas tudo é mais fácil. Por que comigo assim? Será que Deus se esqueceu de mim? Queridos, se Deus está trabalhando mais com você, é porque Ele tem mais para você. E essa vitória no final, você não pode se perder nela. Essa vitória no final, você tem que se revelar nela. E revelar o que? Servo de Deus inabalável. Para nós chegarmos ao lugar que Deus marcou, Ele vai trabalhar conosco. O problema é que muitos de nós não aceitamos o trabalhar. E começamos a murmurar. Começamos a querer mudar de igreja. E você pode mudar a hora que você quiser, desde que seja Deus quem te dirija. Não quero aqui, porque tem tanta gente pregando contra as mensagens que a gente prega esclarecedoras, que a gente tem que estar fechando as pontas. Você não é obrigado a ficar aqui não, viu?
você só fica onde Deus te mandar. Entendeu? Mas eu estou falando sobre algo. Deus começa a trabalhar com a pessoa, e essa pessoa começa, eu vou mudar de igreja, é o fulano que está perseguindo, é o ciclano que está fazendo tal coisa, é porque essa igreja não me ama. Ninguém mais pode ser trabalhado. Ah, se eu ficar nessa igreja, pastor, eu vou me encher de traumas. Ou você vai se tornar forte, resiliente, experiente, abençoado, resistente, fortalecido pelo trabalhar de Deus. Porque se eu quero ser mais forte, eu tenho que estar onde me exercitam. Se eu quero ser resiliente, eu tenho que trabalhar essas coisas de amassa e desamassa comigo. Se eu quero amar como Jesus amou, eu também tenho que ter uma cruz, tem que ter perseguições, para ver se eu amo como Jesus. Tudo que a gente pede para Deus, meus irmãos, seremos trabalhados. E aí eu posso mudar também. Tudo que Deus tem conosco, você nem pediu, mas Deus tem conosco, seremos trabalhados também. Quando nós olhamos para José, José está com 17 anos, vivendo uma vida tranquila. O pai ama ele mais que os outros, ele e o irmão dele. E o pai, Jacó, mandava o José ir lá no meio dos irmãos e trazer notícia. Os irmãos ficavam bravos, porque o José contava tudo. Capítulo 37 de Gênesis a seguir. Você vai ler essa história. E aí de repente os irmãos de José foram cuidar do gado miúdo lá para longe. E o pai quis notícias dele, mandou José, com 17 anos. Só que esse José que está indo é esse José dos sonhos. O José abriu a boca e contou os sonhos para quem odiava eles. Tem versões que você vai ver que os irmãos de José odiavam, outras versões aborreciam. E aí, o José foi contar o sonho. E os irmãos falaram: rapaz, você está pensando que nós vamos nos dobrar, ser o mais novo? Dobrar diante de você? Que exaltação é essa? Aí piorou a coisa. Até o Jacó ficou desconfiado, eu e também sua mãe, mas o Jacó, experiente, guardou no coração, porque Jacó já tinha experiência com esse Deus. E aí vai o José, e quando os irmãos avistam o José, que está indo lá naquela região de Gotã, naquelas colinas, e ele está passando sem saber que é a última vez que ele passava para aquele lugar. 17 anos, quem sabe passou saltitante, cantando, alegre. E de repente os irmãos, quando viram José, disseram: lá vem o sonhador mor. Irmãos, toda pessoa que Deus tem uma chamada, muitas vezes é alvo de ciúmes. E aí vem as injúrias, as palavras que entristecem, porque quem tem chamado, parece que nasce sabendo o que quer, já nasce andando naquele caminho do chamado, já está na reunião das crianças, já está mandando ali, já está governando ali. Então, esse José é chamado de sonhador, mas quem dava sonhos para José era Deus. Uma coisa é o sonhador iludido, outra coisa é o sonhador revelado. Arabácia, Uracai. Deus te deu sonhos, Deus andou falando umas profecias com você, Deus andou dizendo que quer te usar, que vai te usar, Deus andou dizendo que você é escolhido, Darábia, Candarácia, aleluia, Deus te disse que você é escolhida, Deus falou isso. Então por que essa cara feia, em nome de Jesus? Levanta o seu semblante. Se Deus tem uma escolha, é hora de levantar a cabeça e caminhar. O que acontece? Lá vem o sonhador, vamos matar ele. E aí há aquela intercessão de Rúben:
Não, vamos jogar na cisterna, joga na cisterna, não tem água na cisterna. Aí vem uma caravana de midianitas e José é vendido como escravo. O príncipe agora é vendido como escravo. Vai para a casa de Potifar, porque Potifar vai trazer ele como escravo. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, onde estiver, Deus está lá. Se passar pelo fogo, não te queimará. Se pelas águas, não te submergirá. Se pelos espinhos, eu passarei contigo. Eu sou teu Deus, te esforço, te ajudo e te tomo pela tua mão direita e te digo, eu sou contigo. Labácia. Vai para a casa de Potifar, a casa prospera. De repente, o Potifar deu tudo nas mãos de José, menos a esposa. Nós temos aquela questão do Potifar, se ele era eunuco ou não, porque o texto fala eunuco em algumas versões, outra diz oficial do rei. Eu prefiro oficial do rei, porque ele era casado, e eu não quero entrar por outros caminhos. Mas, essa mulher desejou José, que era belo de se olhar, e ele era belo em si mesmo. O texto faz questão de mostrar essas duas coisas. E aí, de repente, ela quer se engraçar para o lado dele, ele não aceita e diz, olha, meu patrão deu tudo nas minhas mãos, menos você. Como eu tocaria na esposa do meu patrão? E ela fica indignada, e acontece que vocês já sabem, ele sai correndo, a capa fica nas mãos da mulher de Potifar, que incrimina ele, dizendo que ele queria se deitar com ela. Potifar manda ele para a prisão. Na prisão, ele fica um tempo, conhece o copeiro mor, padeiro mor, e ele ele tem a excelência, de revelar sonhos. Eles contam os sonhos dele, ele interpreta na íntegra os sonhos, se cumpre daquela maneira, mas ele ainda fica 2 anos esquecido na prisão. Estou resumindo a vida dele. Mas quando esquecido está, o faraó tem um sonho. E o copeiro fala, rapaz, teve um camarada que me revelou assim, tudo que aconteceu comigo e com o outro, na íntegra. Ele disse, manda chamar. De repente chega José diante do faraó. O escravo vai diante do rei. E o rei precisa do escravo. E ele revela, interpreta tudo nos sonhos de Faraó. E Faraó levanta José e coloca ele na cadeira de governador do Egito. Então, os bastidores da caminhada de José. Você acha que foi fácil passar por esse caminho? Você acha que foi fácil ver os seus irmãos rilhando os dentes, querendo matar, mas resolvendo jogar no buraco? Seus irmãos, geralmente a criança mais nova admira os irmãos mais velhos. Foi fácil para ele ouvir os seus irmãos falando tanta coisa, querendo matá-lo. Aí não vamos matar. Aí ele pensa, nossa, estão me amando, vamos poupar. Ele disse, não, nós não estamos ganhando nada com a morte dele, vamos vender. Venderam ele por 20 peças de prata. Aí eles ganharam e ainda arrumou, pegou a capa do José, sujou de sangue de animal, chegou para o pai e falou, o que aconteceu? E o pai deduz, uma besta fera matou. E aí vem a tristeza, e o José agora está indo escravo. Doeu? O que passou na cabeça de José quando ele estava na caravana dos ismaelitas, seguindo, dos midianitas, era meio a meio, seguindo para o Egito? O que passou na cabeça de José quando estavam olhando ele como um escravo para ver se ele tinha bons dentes, um porte físico? Ele, príncipe. Tem vitórias que Deus quer nos dar, mas será que nós passaremos pelo caminho que Ele nos quer passar? Porque toda vitória tem seu preço.
Nós temos a mania de sonhar coisas altas, mas querendo um caminho tranquilo, sem problemas. Temos aqui que entender através da vida de José, que perdeu sua casa, que perdeu sua parentela, que perdeu o seu lugar onde ele estava, que perdeu pelo menos durante essa provação o título de príncipe, etc. Como? Para vencer, meu irmão, tem que pagar o preço, sofrer o calor da batalha. Vitória não é para covardes, vitória não é para quem para no meio do caminho, vitória não é para quem faz corpo mole. A vida se levantou, a batalha está levantada. Não é para fraco, é para quem guerreia, é para quem peleja. Então, meus irmãos, nós temos que entender a primeira coisa na vida de José. Primeira coisa, para vencer, diga, para vencer, tem que receber e sonhar os sonhos de Deus. E receber aqui é acolher, tomar para si. O que Deus falou que quer da sua vida? Você sabe disso? Você lembra o que Deus falou? Pare de dar desculpas e abrace o que Deus falou. Se você falar para Deus, eu não sou quem o Senhor está pensando que é, você é um tolo. Quando Deus escolheu, quando Deus fez a promessa, Ele já sabia de todas as coisas. No mesmo tempo, Ele já entendeu tudo o que precisava, e Ele diz: eis que tenho contigo uma obra. Tem que receber, tem que abraçar, tem que acolher. Ele falou que eu serei um líder, e eu serei um líder, não para a minha glória, não para o meu louvor, mas para a glória dEle, para o louvor dEle. Eu trabalharei a minha vida para chegar onde Ele quer que eu chegue, porque eu sou do meu Senhor, e o meu Senhor é o meu guia. Tem que sonhar os sonhos de Deus, tem que colocar isso dentro da sua alma. Você quer vencer? Se você não sonhar, você não vence. Se você não sonhar, você não suporta o preço. Sabe por que as pessoas se tornam mestres e doutores naquela faculdade tal que escolheram? Porque elas acamparam, elas abraçaram o que elas queriam e decidiram pagar o preço, dormir às 3 da manhã, acordar às 5, levantar, guerrear, trabalhar, estudar, sonhando: eu serei médico, eu serei médica, eu serei engenheiro, eu serei engenheira, eu serei uma odontóloga, eu serei uma cientista, sonhando. Você quer o que Deus escolheu para você? Você quer o que Deus falou com você? Sonha todos os dias. Traga para dentro de você. Não posso, mas ele pode. Um sonhador tem respostas. Um sonhador não para. O sonho é um combustível para os pés do sonhador. Aleluia. Porque é que Elias foi para debaixo do zimbro? Porque parou de sonhar. Tira a minha vida, eu não sou melhor que meus pais. Parou de sonhar. Quando para de sonhar, quer a morte. Se não for a morte física, talvez seja a morte do sonho para aquela coisa que Deus tem. Não, Deus não tem mais para mim. Não vou cantar mais. Não vou pregar mais. Não, já passou. Não é. Em nome de Jesus. Quando Deus falou, Ele sabia da frieza que você passaria, Ele sabia da tempestade que você enfrentaria. Quando Deus te escolheu, Ele não escolheu errando, Ele escolheu acertando.
Olha para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, olha para frente, abre os olhos, olha para frente. Deus tem um plano com você. Não vai ser de graça. Não vai ser fácil. Tem que chegar um campeão lá. Não é para covardes, volto a dizer. É para quem não desiste. Barabagaçudacai. Quem é o que vence? É aquele que mesmo com tudo ruindo em sua vida, ele continua andando com Deus. Tudo foi caindo. Quando Deus fez quando Deus deu o sonho, que fez a promessa para José, tudo piorou. Não melhorou não, piorou. Lembra da mensagem? Para melhorar, tudo piorou. Você acha que é assim? Deus fala, eu sou contigo e está tudo bem. Não, eu sou contigo, vem para a escola. Eu sou contigo, vem para o ringue. Eu sou contigo, revista de toda a armadura. Mas para que o senhor é comigo? Eu sou contigo assim, ó. Eu te dou força e você luta. Eu te dou sabedoria e você vai. Eu te dou direção e você vai. Está entendendo ou não? Então, mesmo com tudo ruindo na vida de José, ele continuou andando com Deus. Arabaçuracai, aleluia. Não, você não vai chegar lá murmurando, reclamando, dizendo, meus irmãos se levantaram contra mim, meus irmãos quiseram me matar, olha que vida é essa, olha que luta é essa, ai, dessa forma não dá, porque olha, Deus não é comigo, Deus falou aquele sonho comigo, mas olha o que está acontecendo comigo. Não, José andava com Deus. Deus falou comigo, os levantes estão acontecendo, mas Deus tem um plano aí. Deus tem um propósito aí, porque Ele falou comigo. Quando Ele falou comigo, Ele conhecia o coração dos meus irmãos, Ele conhecia a situação. Quando Deus falou comigo, Ele sabia o passado, o presente e o futuro. O meu Deus é todo poderoso. Eu não vou parar de andar com Ele. Se a promessa está nele, se a palavra veio dele, se o sonho veio dele, eu vou andar com Ele. Eu não vou deixar Ele. Eu vou ser tomado pela mão dele. Onde Ele me levar, ainda que Ele me mate, nele esperarei. Ai, a convenácia, aleluia. Outra coisa, mesmo abandonado pela sua família, não abandonou Deus. Nós estamos vivendo num tempo que se a esposa deixa o esposo, aí o esposo não quer saber de Jesus mais. Se o esposo deixa a esposa não vai para a igreja mais. Se tem outras pessoas que se perdeu o emprego, não vai para a igreja. Outros, se ficar com problema financeiro, não vai para a igreja, não é dizimista, não é mais participante. Outros, se tiver muito bem financeiro, também não vai. É uma coisa de doido, mas um sonhador que quer chegar na cadeira da vitória, que quer chegar onde Deus marcou, ainda que a família abandone, ele permanece fiel, ela permanece fiel. Andar com Deus não está aberto à negociação, não, eu ando com Ele e vou com Ele até o fim. Aleluia. Se o papai não for, não me impeça a ir. Se a mamãe não for, não me impeça a ir. Se a esposa não for, não me impeça a ir. Se o marido não for, não me impeça a ir. Amo a todos, mas dá licença, eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Aleluia. Sua idade, sua situação de abandono, suas incertezas com o seu futuro, não roubaram o seu coração de Deus.
Então cabe uma pergunta aqui: alguma coisa tem atrapalhado a sua carreira com Deus? Entristecido? Atrapalhado? Ou tem convicções na sua alma? Eu vou. Porque você pode abandonar esse Deus, deixar esse Deus. Só que se a eternidade chegar agora, qual é o seu lucro? Ou melhor, qual será o tamanho do seu prejuízo? Andar com Deus é inegociável. Andar com Deus está acima de tudo e de todos. Andando com Deus, ainda que eu perca a família, ela poderá ser restaurada lá na frente. Mas se nós deixarmos Deus, nós não encontraremos Ele mais. Tarabacassuracai. Também, como que eu vou chegar nessa vitória? Tem um preço. Mesmo traído por seus patrões, não traiu Deus. Ele foi traído por Potifar, que ao invés de confiar nele, o caráter dele, o que ele já tinha demonstrado para Potifar, não, o Potifar vai na conversa de uma mulher que certamente ele sabia que era de comportamento duvidoso. Também a mulher, ao invés de respeitar José, o seu Deus, ela provoca ele, e não foi uma vez só, foram várias vezes, tentando ele para que ele traísse o seu Deus. José tem uma decisão: trair Deus jamais. Trair Deus jamais. A mulher é bonita, certamente era uma das mais belas, porque Potifar era o segundo de Faraó então, e aí a mulher certamente era atraente, mas mais atraente para José era andar com Deus, era não trair Deus, era ter uma aliança com Deus. A carne queria, mas José não queria. A carne certamente desejava pela idade de José e pela beleza de José, mas a alma de José, o espírito de José, não queria trair o Deus da sua fé. Como que eu vou trair meu patrão? Como que eu vou fazer isso? E como eu pecaria contra o meu Deus? Disse José. Se um vencedor quer ser mais que vencedor, tem que vencer as tentações. Tentações, pecados são ilusões, são propostas tentadoras, são pecados que aparentemente te alegra e te faz exaltar, mas logo ali na frente tem uma sepultura, tem as consequências, tem a maldição, tem a ruína, a queda. O cair é do homem, meus irmãos, mas o levantar é de Deus. Cuidado, Deus tem que ter misericórdia para levantar quem caiu. Você pode cair a hora que quiser, mas quem decide levantar você ou não é Deus. Ei, conte com a misericórdia de Deus, enquanto Ele está com a mão estendida e a graça sobre a sua vida. Vire as costas para o pecado. Ninguém vence na prática do pecado. Se José tivesse caído e ainda chegasse à cadeira de governador, na prática do pecado, não haveria história. História só existe quando a gente anda com Deus. O resto é fantasia, o resto é ilusões. Aleluia! Outra coisa, meus irmãos, José, mesmo esquecido por todos, não esqueceu do seu Deus. Para não nos esquecer de Deus, e aqui é um paradoxo, né? Porque quem que teve um encontro com Deus poderia esquecê-lo, mas esquecer aqui tem outras conotações também. Para que um homem não venha esquecer de Deus, ele tem que amar esse Deus de todo o coração.
Ninguém suporta os bastidores de um chamado. Ninguém suporta os bastidores das provações, das angústias, das solidões, se não amar a Deus de verdade. Por isso muitos suicidam, muitos abandonam o barco, muitos viram as costas e não estão nem aí. Chega, basta, eu não sou feito para suportar isso, isso não é para mim. Agora comece a amar a Deus de todo o coração para você ver. Preste atenção, entenda, em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor está falando conosco. Ninguém vai suportar as lutas deste dia, se não amar a Deus de todo o coração. E se amar a Deus de todo o coração, você terá Deus em seu favor. Porque José não era super-herói, um garoto de 17 anos, que agora com 30 está ali para ser ascendido à cadeira. Esse garoto não tinha em si formação suficiente para dizer: eu suportei porque eu podia suportar, eu aprendi a suportar, meu pai me ensinou. Não, tudo ali é graça. A graça do Senhor que derramada foi no jardim, aleluia, e continuou sendo derramada, e hoje em Jesus Cristo é abundante sobre nós, a graça do Senhor. Porque José andava com Deus, ele suportava a solidão. Porque José andava com Deus, ele suportava a dor. Porque José andava com Deus, ele suportava a tristeza da alma, por não ter um amigo sequer em volta dele. Adabaço daracaia. Daniel tinha Sadraque, Mesaque e Abednego para estarem juntos. Outros tinham seus amigos, mas este José vai solitário na sua carreira. 13 anos solitário, 13 anos sendo esquecido, sendo jogado de lado, mas 13 anos andando com Deus, 13 anos amando a Deus, 13 anos crendo em Deus. Toda vitória tem seu preço. E o que acontece com José? Lembrei do hino aqui. Valeu a pena esperar. Sim, vai valer a pena. Na caminhada tem muita angústia, mas vale a pena a chegada. Eu posso lembrar aqui, imaginar José dentro da prisão, tendo completado 2 anos só de esquecido, que depois viveu mais na prisão. E aí de repente ele escuta o barulho de umas chaves. Ó, é a chave do carcereiro. Está vindo aí. E José lá no canto, quem sabe naquele dia dizendo: parece que eu não vou suportar mais. Parece que não dá mais. E a chave, trim, trim. E a voz do carcereiro que conhecia muito bem José. José! José! Olá, eu estou aqui. Faraó manda te chamar. Eu? Ele sabe que eu sou um escravo, que eu estou preso e esquecido? Sabe muito bem. Ele sabe de tudo, Faraó. Ele manda te chamar. José certamente tomou seu banho, foi para se apresentar. E ele comparece diante. Eu estudei sobre essa questão alguns 20 anos atrás. Quando ele chega diante do Faraó, tem 33 degraus até o trono de Faraó para subir. Para a pessoa subir até o trono de Faraó, tinha que em cada degrau falar uma língua diferente. E José pôs o pé no primeiro degrau e falou. No segundo degrau e falou outra língua. E falou no 20º, ele falou a 20ª língua. As pessoas só tinham alcançado até 30 degraus, e José chegou em 30 degraus,
e falou outra língua. E José subiu 31, 32, 33 e falou outra língua. Faraó olhou para José e disse: tem sabedoria neste homem. Adabaçodaia, este aí é o escravo? Aleluia, não, este aí é um príncipe de Deus, que passou como escravo, que passou como esquecido, que passou pela prisão, mas aí não está um escravo, este aí é príncipe de Deus, e nele está o Espírito excelente dos deuses. Aleluia. Tudo acontece e José toma assento na cadeira de governador. Sabe o que eu vejo? Potifar fazendo reverência para José, a esposa de Potifar fazendo reverência para José, reverenciando José, mas José não deixa entrar nada no seu coração. Porque José não olha para Potifar como aquele que o traiu, e nem olha para a mulher como aquela que o traiu. Ele olha para Deus como aquele que o dirigiu. Um vitorioso não põe culpa nos outros e nem pensa que é por causa dos outros. Um vitorioso olha para Deus e sabe que na vida de um que é mais que vencedor, quem dirige é o Espírito Santo. Se eu estou andando com Deus, é Deus quem está fazendo acontecer. Adabaçaia. Por isso eu digo, foi Deus que mandou os irmãos me mandar embora daquela igreja naquela época. Quase morri, Badácia, mas Ele me deu graça, Ele me deu força, e Ele mostrou que não era lá a história, mas era mais à frente, e eu precisava passar pelo que passei. Alebaçadai. A fome acontece na terra e os irmãos vão para o Egito pedir socorro. Jacó manda os irmãos. Resumindo, os irmãos chegam diante de José, não o reconheceram, mas os 11 se dobraram para José. Do jeitinho do sonho que Deus deu a José. Porque quando Deus tem um sonho, na verdade não é sonho, é um plano, é um projeto, é algo arquitetado pelo céu e determinado na terra. Como pensei, sucederá, e como determinei, acontecerá. Isaías 14, 24. Resumindo, os irmãos agora têm de José a revelação. Nós lemos o texto, 45. Eu sou José, o vosso irmão. Aí eu vejo 2 tipos de corações. O coração dos irmãos. Agora nós estamos lascados. Eles ficaram com medo, principalmente quando Jacó morreu. Agora José vai vingar nós. O coração de quem faz o mal espera o mal. O coração de quem persegue, de quem murmura, de quem fofoca, de quem fala mal, espera o mal. O coração de quem faz o mal, espera o mal. Mas aí eu vejo o outro coração de José. O coração de quem sabe que Deus é que está no controle de tudo. Não atribui mal às pessoas, porque sabe que tudo era um plano de Deus para uma vitória eterna. Por isso José diz assim: não, meus irmãos, espere. Foi Deus que usou tudo isso. Obrigado por vocês terem me mandado para o buraco e depois vendido, porque era um plano de Deus, para que hoje eu fosse o socorro para a vida de vocês. Fique tranquilo, vamos cuidar da família toda. Coração de homem de Deus não guarda mágoa, não guarda rancor, e quando Deus coloca na posição, ajuda a todos. Para resumir, meus irmãos,
para vencer o preço da batalha até chegar à vitória, é necessário ter a fé que remove montanhas. Quando Jesus disse aos discípulos em Mateus 17, 19 a 21, ele usou estas palavras: então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Falando da legião de demônios. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão por oração e jejum. A fé que remove montanha é a fé de quem anda com Deus. Não é uma fé que eu adquiro e pronto, eu não ando com Deus, eu não oro, eu não jejuo, eu não tenho uma vida de consagração, mas eu tenho a fé. Não é. É uma fé oriunda de uma caminhada com Deus. José teve essa fé. As montanhas apareceram diante de José. A montanha do buraco, quando ele foi jogado na cisterna, apareceu diante dele. A caravana dos midianitas, que era uma montanha diante dele, das incertezas, apareceu. A montanha da esposa de Potifar, a montanha da prisão, a montanha das conversações. Quando ele foi para a prisão, quem foi para a prisão? Aquele judeuzinho que dizia que tinha Deus na vida, quis deitar com a esposa do patrão. Crentinho que não vale muita coisa. Ele teve que suportar essas coisas e usar a fé para remover montanhas. Saiam montanhas, eu tenho uma promessa. Será que alguém está entendendo essa palavra ou está com sono? É hora de você reagir e parar de dar crédito a Satanás e começar a dar crédito ao Espírito Santo, que tem falado conosco e que vai nos levantar de uma maneira tremenda, e tem algo para nós logo ali aguardando. As armas do diabo é para tirar a sua fé. As armas do Espírito Santo é para levantar a sua fé. Você decide qual dessas armas você vai querer. O propósito do diabo é que você desista, pare, acabou, não tem mais solução, não tem jeito. Mas o propósito do Espírito Santo é: Deus está contigo, levanta a cabeça, reaja, creia, faça a sua fé funcionar. Quem você vai dar crédito? Toda vitória tem seu preço. Você ainda quer a sua vitória? Fique sobre os pés. Agora vamos lá. Preste atenção. A vitória de José foi ser governador do Egito. Sendo governador, o provedor da sua família, o provedor de uma nação. Ele poupou a nação da morte. A vitória de José tinha que ser para alguém que tinha um coração quebrantado. Ele abraçou com seus irmãos e os perdoou. Não lançou nada no rosto deles. Pelo contrário, se lançou nos braços deles e chorou. Faraó escutou o choro de José. Que homem é esse? Aquele menino que trazia e ficava falando para o pai os defeitos dos irmãos? Não, agora era um homem. Ele pagou o preço da caminhada. Ele foi burilado, trabalhado. Ele foi mexido.
E agora tem um homem ali de Deus formado. E por que na cadeira de governador as nações do mundo inteiro viriam até ele, passando fome, como José passou, na iminência de se tornarem escravas de outras nações, como José se tornou escravo em outra nação. As pessoas que procuraram José, a maioria passaram pelo que José passou. Como José não abandonou o barco, não mudou de igreja, não virou as costas para a prova, mas andou com Deus até o fim, ele pôde ser socorro para todas aquelas pessoas carentes. Ele pôde amar os que o faraó não amava. Ele pôde respeitar os que o faraó não respeitava. Então a vitória de José não foi a vitória para uma nação Israel, mas foi uma vitória para todas as nações. A sua vitória não é para você. A sua vitória é para os outros. Você se alegrará na posição que Deus te colocará, mas a sua vitória é para as nações. Enquanto nós somos igreja, a nossa vitória é para as nações, a nossa vitória é para a família, a nossa vitória é para as famílias, a nossa vitória é para as pessoas que precisam. Será que alguém está entendendo? José administrou o Egito para as nações. O Egito enriqueceu e as nações não morreram de fome. Tudo se resolveu. E ali seria formado o embrião da nação de Israel, porque José foi primeiro para o Egito, depois Jacó com toda a família. Irmãos, eu vou usar essa expressão para você entender questão humana, ok? Deus está ansioso para que você pare de murmurar, levante a sua cabeça e comece a viver a sua história. Pare de se vitimizar, pare de se jogar num canto e dizer: por que comigo? Se levante, vai orar, crente, vai jejuar, crente, vai ter intimidade com Jesus, crente. Rabá Shaddai, aproveita essa dor para chorar nos pés de Jesus, aproveita essa angústia para derramar a sua alma na presença de Jesus. Ei, pare de reclamar, levanta a cabeça e creia, Ele está no controle de tudo. Campanha da vitória. Rabá Surakai. Deus poderia dar qualquer vitória assim, ó. Só que nós nos perderíamos nela. Se o menino de 17 anos já fosse governador do Egito, ia acontecer muita coisa errada. Mas agora era um homem. Paulo disse para nós pararmos com essas coisas de menino e nós amadurecermos. É hora de crescimento espiritual. Abaço de Hanai, feche os seus olhos. Uracaço Darakai. Posso fazer um apelo? Vocês não vão achar ruim, não. Eu quero fazer um apelo. Preste bastante atenção. Pessoas que sabem que Deus tem um propósito, que já ouviram promessas, tiveram sonhos, tiveram visões, crê na promessa bíblica, e você quer nessa noite ingressar no caminho, como José ingressou quando foi buscar notícia dos irmãos, e a partir desta noite, sem murmuração,
sem reclamar. Entra pelo caminho da humildade, do reconhecimento, olhando não para a recompensa que virá dos homens, mas para a realização do sonho de Deus na sua vida. Saia do seu lugar, Deus vai te dar graça. O Deus que deu graça a José te dará graça. Vem aqui à frente, em nome de Jesus Cristo. Você vai chegar. Vai ter pessoas que Deus vai abrir o entendimento de uma maneira muito especial. Você vai discernir o porquê de algumas coisas. Não vai ser de todas, não, isso não existe. Mas você vai discernir o porquê de algumas coisas. Se tem uma coisa que na prova Deus trabalha conosco, é o tal do orgulho. Meu Deus. Porque o pior do orgulho é quando você tem razão. E aí você não aceita porque você tem razão. Jesus tinha razão de matar todos nós, mas ele se humilhou na cruz. Então, cristianismo não é ter razão, é ter Deus, é continuar tendo a presença de Deus. Por isso que Deus trabalha muito conosco essa questão de quebrar o orgulho. E como que ele quebra o orgulho? Onde pega. Tem coisa para mim que, por exemplo, quebrar o orgulho do Mr. John. How are you, friend? You fine? I'm fine, so. Às vezes tem pessoas que se alguém pisar no pé, para ela é o desastre da vida. E outros se pisar no meu pé que faz, ei, irmão, glória a Deus, aleluia. Agora tem gente que morre, é só um exemplo. Então no meu caso, não vai adiantar Deus permitir isso, mas no caso dele vai, porque é o que quebra o orgulho. Quando Deus tirou de mim o emprego, aquela posição toda que eu tinha, e aí o dinheiro, eu queria montar uma empresa, etc. O dinheiro foi tudo embora, mesmo sendo dizimista fiel, mas Deus queria trabalhar comigo, foi embora o dinheiro. E aí que pega, porque o meu orgulho estava lá. Deus tem trabalhado sempre. Aí quando chegou a primeira cesta básica dentro da minha casa, eu chorei de angústia, de vergonha, de tristeza. Porque desde os 7 anos de idade eu aprendi a ganhar dinheiro e pôr no bolso. Por mais incrível que pareça a geração de hoje, com 7 anos eu tinha meu dinheirinho. E aí entrou uma cesta básica, eu casado, naquela casa chique. Então eu chorei e aquilo quebrou o meu orgulho. Mas depois eu me alegrei porque precisava de mais. Uma das coisas que quebrou o orgulho foi quando eu cheguei para a tarde da bênção, para ocupar o lugar onde estava o pastor Francisco, não o lugar do pastor Francisco, mas onde estava, porque ele tinha saído. E aí eu ia viver das ofertas da tarde da bênção. Meu Deus, eu não tinha coragem de pedir oferta, porque era para mim. Quando é para a igreja não há problema, mas eu tinha que pedir oferta e a entrada era para mim. Aí vai mexer com orgulho de novo. Quando uma pessoa chegou para mim, deu uma nota de R$2 e falou, é uma oferta para o irmão. A pessoa precisava mais do que eu. E eu naquela luta de vacas magras, falei, não, minha irmã, por favor, Deus te abençoe, fica para você, você também precisa. E o Espírito Santo falou comigo, ela não está te abençoando, eu estou abençoando ela. Ter que ouvir pessoas da família dizendo,
Aí, ó, tem gente que tem 5 dedos para trabalhar, vive aí querendo fazer obra de Deus, vivendo às custas dos outros. Eu com um currículo, quebrando o orgulho. Obrigado a todas estas pessoas que me ajudaram a perder o orgulho. Não é hora de brigar com quem pisa no pé, é hora de entender, Deus está trabalhando comigo. Deus está trabalhando comigo. Deus está trabalhando comigo. Será que alguém pode, em nome de Jesus, colocar isso na cabeça? Deus está trabalhando comigo. E se não for Deus, se você se humilhar, você vai crescer e Deus vai te abençoar. Quem quer vitória completa? Tem o preço. E para não chegar lá, foi por isso que Deus permitiu tudo isso. Porque você se perderia. Você se perderia no altar, cheio dos dons e vazio do Espírito Santo. E Deus trabalhou. E Deus permitiu. E Deus está esperando uma posição maior do que aquela, para trazer uma graça maior do que aquela. Se a gente quer coisas grandes, tem que permitir Deus trabalhar nas áreas que precisa na nossa vida. Amém? Alguém entendeu isso? Ou só veio aqui passear, nem entendeu o que eu falei, não prestou atenção? Por que o senhor fala isso, pastor? Porque tem gente que faz isso. Perde tempo. Perde tempo. Feche os seus olhos. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia, e foi assunto aos céus, e derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, na inauguração da igreja. Nesse exato momento, no dia que você aceitou Jesus e o confessou de verdade, você adquiriu o direito de entrar na sala do trono. Escutou não, né? Porque se tivesse escutado, tinha dado glória a Deus. Você adquiriu o direito de entrar na sala do trono, de ter uma comunhão com Ele pelo sangue de Jesus. Deus rasgou o véu do templo, e agora você tem livre acesso à intimidade com Deus. Você não precisa, ainda que Deus use, mas você não precisa que alguém imponha as mãos sobre a sua cabeça. Você tem acesso ao Pai no nome de Jesus. Rabá Sadai Ganácia Arubá Sadai. Você só precisa andar com Deus, andar com Deus, andar com Deus. A liberdade foi dada, e se você é de Deus, você pode entrar lá, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, com consciência limpa, com fé e pura. Nós podemos entrar na sala do trono e ter a intimidade da adoração, do louvor, do falar com Deus e de ouvir a Deus. Use o teu direito, tendo uma vida levantada para andar com Deus. Pai, eu preguei a palavra. Pessoas aqui estão lembrando de promessas, de sonhos literais que vieram dos céus, e de outros que foram formados na caminhada da vida, dados pelo Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, renova estes sonhos, os que vêm do Senhor. Renova estes planos, os que vêm do Senhor. Rabasurecai, Uracabra Sandaragas. Que esta pessoa levante a vida agora, para caminhar no trilho do sonhador. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, que ela pare de olhar para as pessoas e comece a fitar os olhos no Senhor. A vida não é fácil, a vida é de pelejas, de perdas e ganhos. Adábria cantarábia, a vida não dá mole para ninguém, Jarábia dácia, mas esta pessoa vai se levantar, e eu peço, derrama graça sobre esta pessoa, para ela andar no trilho onde a promessa acontece, para ela andar no caminho onde o resultado é o que o Senhor tem programado. Abraça, andai, e eu peço, renova a fé desta pessoa, renova a vida de jejum e oração, de santificação, de andar com o Senhor, de estar na casa do Senhor, de ler a tua palavra, de se dedicar e consagrar. Renova agora a fé que remove montanhas, em nome de Jesus Cristo. Levanta esta pessoa e que ela agora abrace a carreira que está proposta, que ela se alegre na presença do teu Espírito Santo. Arabasadaia, e eu peço a ti, caia sobre nós, Espírito Santo, caia sobre nós, Espírito Santo, oh Espírito do Senhor, caia sobre nós, caia sobre nós, caia sobre nós, caia o avivamento sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossas vidas em todas as áreas. Caia sobre nós, Espírito do Senhor. Permanecer em seu amor, Santo Espírito. Você vai chegar na cadeira. Eu me rendo ao seu agir, o meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Curas estão acontecendo nas almas. Em tua presença, Senhor Jesus. Deus está curando almas, Deus está curando a sua alma. Você está se fortalecendo. Esse calor que você está sentindo na sua alma é Deus com a sua presença te fortalecendo. Que busca a sua glória mais que a própria vida, nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não abraça com o anjo do Senhor. Aqui tem anjos ministradores que ministram em favor dos que hão de herdar a salvação. Toma uma decisão, e esta decisão seja completa, seja plena, e a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, e o Espírito do Senhor se apodere de ti, e o Senhor te tome pela mão, e é uma nova caminhada, numa nova direção, a do Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, declaro você revestido de toda a armadura, com essa presença que te anima,
que abre os seus olhos, que abre os seus ouvidos espirituais, com a presença que te faz olhar para Deus, que te faz esperar de Deus, que te faz entender que é dele que vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Que essa presença seja crescente e que a vitória seja confirmada e garantida em nome de Jesus. Os que creem, dê glória a Deus e aplaudam o Senhor.